dando adiante, você veja como é o programa Primeira Mão. Nós fomos o primeiro programa a denunciar, e aí, claro, tem que fazer menção ao Chico Reis, da taxa de lixo que viria nas contas de água. Você ouvindo deve estar lembrado disso. Por que eu rememoro isso? Porque é preciso ter coragem, e esse programa tem muito, para falar a verdade. Não inventar, não fazer conjectura. E muitas vezes o governo municipal é vítima disso. A gente sabe que a questão política envolve rádio. Tem rádio aqui em Alagoas que é de oposição nítida, mas de perseguição mesmo ao governo. Outros já são na base da área do governo, né? É rádio oficial. Mas o nosso compromisso aqui é com o povo, é alertar o povo. E nós falamos aqui, o Chico, da taxa de lixo que viria nas contas de água a partir agora de dezembro. Pois bem, olha aqui o que falou Ali Machado. Bom dia. Mais uma cobrança dessa taxa de lixo. Já chegou nas contas de água. Já chegou nas contas de água. Aí ele fala aqui, ó. Os vereadores, tudo acomodados. Será que Joaquim Neto está dando um cala-boca bem gordo? Não sei. Esse questionamento, inclusive, surgiu com a aprovação do Código Tributário, inclusive por vereadores da oposição. O pessoal disse que não leu. Né? Mas foi esse Código Tributário, Gomes, que permitiu que o governo pudesse cobrar a taxa do lixo e mais, cobrar junto com a taxa de água. Então, os vereadores têm o dedo nisso aí. Não só o da legislatura passada, como os atuais, que não aceitaram revogar o Código Tributário. Então essa conta aí tem que ser dividida, viu, Gomes? Vereadores e prefeito também poderia, né, se quisesse, claro, movimentar sua base para revogar o Código Tributário. Mas tá aí o povo recebendo, né, mais uma taxa na sua conta de água, Gomes. É um presente de grego, Caio, e eu ouvi muita gente dizendo que iria pagar o seu IPTU, isso com relação ao IPTU, que ia pagar a taxa do lixo, mas só ia pagar quando o governo que está aí terminasse o seu mandato. Agora, nesse caso, o governo acordou para isso, para evitar que houvesse inadimplência, né? Pensou antes, inseriu na lei, na lei que foi promulgada, como você disse, na calada da noite, e olhe que há um ano atrás, né, praticamente no Natal, nos dias da virada do ano. E aí, o que é que acontece? Você, ao contribuinte, não é dado, mesmo que ele não tenha dinheiro agora, ele vai ter que se virar, tomar emprestado, vender o que tem, porque se ele não pagar, o que é que acontece? Ele vai ter suprimido um bem de fundamental importância para a vida humana, que é a água. Ele vai ter, naturalmente, a interrupção do seu abastecimento de água, e você sabe que ninguém vive sem água. Então, da mesma forma que nós elogiamos o prefeito aqui pela excepcional campanha de combate ao Covid, né, que tem surtido efeito, mas no início não foi assim, porque o comércio, principalmente, sofreu muita resistência porque cobrou muito, né? Mas da mesma forma que a gente elogia por isso, nós dizemos que o governo deu um passo errado, que o governo, nesse momento de dificuldade, na qual quase 60% da população de Alagoas... Mas, Gomes, aí eu vou fazer, né, uma de advogado do diabo, porque todo governo quer arrecadar. O ACM Neto, que foi eleito o melhor prefeito do Brasil, um dos primeiros atos, e ele escolheu um secretário próprio para isso, Maurício Ricardo, foi secretário de São Paulo da Fazenda, e tinha feito isso em São Paulo, fez isso em Salvador, aumentou os IPTUs em 1.200%, em alguns casos. Um dos primeiros atos de governo do ACM Neto, lá no primeiro mandato dele como prefeito. Não só IPTU, como ISS, várias empresas de Salvador foram para Lauro de Freitas, por causa dessa reforma
do Assemineto, mas porque ele fez isso? Para poder ter a capacidade do município de não depender muito do governo do Estado. Até porque ele sabia que o governo do Estado, sendo do PT, não ia ser muito favorável a ele. Então, todo o governo, ele busca aumentar a arrecadação agora. Quando você tem uma Câmara de Vereadores comandada pela oposição, e essa Câmara, Gomes, deixa passar isso, aí, me desculpe, mas é uma oposição desmoralizada, Alagoinhas tem. A gente fala isso, o pessoal diz que ele está devendo. Não é não. O povo não tem uma oposição decente em Alagoinhas. Não tem. E por que eu digo que é desmoralizada? Claro, a gente tem que se salvar, né, um ou outro. Né, a Jusce Cardoso não votou na eleição passada. A Luma Menezes não participou da eleição passada. Os vereadores, nenhum deles participaram, né? Isso. Mas veja bem, essa é da oposição. A Luma não participou da votação. A Jusce Cardoso não participou da eleição. A Jaldice não participou da eleição. Mas o PT votou a favor. Inclusive, o ex-vereador Luciano Sérgio, que foi candidato a prefeito, depois surrupiaram, né, e botaram o Radiovaldo, né, deram a rasteira lá no Luciano Sérgio. O Democratas do seu Luciano Almeida votou a favor. Esse pessoal tem moral para falar alguma coisa, esses partidos? Quando eu falo que a oposição em Alagoinhas é desmoralizada, é por causa disso, não tem moral para falar. O ex-prefeito de Alagoinhas, o Paulo César, é réu num processo de 27 bilhões e ainda vai para a rádio para falar alguma coisa. Pô. Tinha que se envergonhar, sumir da vida pública, provar sua inocência. O senhor Paulo Aze vem em Alagoinhas abraçado com um réu numa operação da Polícia Federal que envergonhou Alagoinhas. O comitê de campanha do Paulo César foi invadido, o comitê do DEM foi invadido pela polícia na campanha eleitoral. Porque uma filmagem mostrou compra de voto. Inclusive o médico que estava na policlínica foi afastado. Porque estava dando receita médica, dando cirurgia para o pessoal. Na campanha eleitoral. Então esse é o tipo de política que a gente tem que conviver. E aí a gente vê, né, o trânsito dessas figuras, né, em emissoras de rádio, em programas, e ninguém questiona isso. Eu acho que a gente faz aqui um trabalho muito sério, Gomes, e a gente não se furta aqui de criticar o governo municipal, que tem seus defeitos, e muitos, mas muitos desses defeitos poderiam ser evitados se nós tivéssemos uma oposição séria nessa cidade. E quando eu falo oposição séria, não são as figuras. Repito, a Luma não votou, a Jaldice não votou, né? A Jusce não votou, mas os partidos e as forças políticas que eles são aliados votaram. Votaram. Então, né, quem anda com porcos, Gomes, farelos come. Sem dúvida nenhuma, Caio. E não é crime você buscar aumentar a receita em lugar nenhum do mundo. O grande problema que nós questionamos durante o tempo inteiro, olha que esse assunto volta à tona agora, quando nós deveríamos estar discutindo o momento, né, a virada do ano, desejando que as coisas pudessem mudar. Algumas já estão mudando, mas mudando para pior. O problema foi a forma, o precedente. Aprovaram principalmente na calada da noite. E aí a nova Câmara, né, a nova Câmara vai lá e não revoga que poderia ter feito isso. Aí a pergunta que fica é a seguinte, Caio. O voto que foi dado, né, de confiança para que pudesse o governo melhorar e se redimir do que fez, se redimiu de que até agora? Um ano de governo e tudo como antes do quartel de Abrantes. De quebra nós ganhamos um CPamento de uma cidade. Deixa eu te dizer, eu tive devolvido recentemente um cartão que era para receber, um cartão financeiro que vai me criar algumas dificuldades por conta da questão do CPamento. Então, se agiu com tanta facilidade, com tanta agilidade para colocar, já inserir a taxa do lixo, né, nas contas de água, como nós aqui saímos na frente e avisamos, e ninguém mais disse nada nessa cidade, pelo menos que eu tenha conhecimento, porque não resolveu esse problema do CPamento e não colocou nas contas de água, Caio, os novos endereços, os novos CEPs, para que nós pudéssemos, ou para que nós possamos usá-los como comprovante de residência. Então, eu passei algumas dificuldades, você sabe, eu vivo de salário
né, de salário de INSS, não recebo o teto, recebo um pouco abaixo do teto, e agora vou ter dificuldade, já que um dos cartões que eu uso, não uso para fazer dívida, para me endividar, mas na emergência, um dos cartões que eu uso voltou por conta de um erro desse. Então, o prefeito é muito ágil para umas coisas e para outras não. Então, nós temos que dizer que na campanha contra o Covid ele foi excepcional. Mas na questão da medicina, né, da medicina convencional, nós temos uma série de reclamação. Ontem alguém, eu não me recordo o nome agora, perguntou, e não deu tempo nós perguntarmos para o prefeito, porque o tempo já tinha passado, nós já tínhamos estourado quase 20 minutos do programa, se a Praça Kennedy não fazia parte de Alagoinhas por conta de que o posto que atende a Praça Kennedy, eu nem me lembro mais onde é que fica, por que não colocou no centro, já que tem postos muito no centro, e agora nós temos o do Santo Antônio, que é aqui no Pedro Braga, e ela se aborreceu porque nós não fizemos essas perguntas, mas nós, naturalmente, respeitando o homem, a pessoa, o pai de família, o filho, o marido, o irmão, nós não fazemos perguntas do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista político e com relação às ações do governo, nós fazemos e vamos fazer sempre, independente da vontade dele, mas sempre respeitando e procurando manter o público bem informado. Mas é isso, Caio. Nós dissemos para a sociedade de Alagoinhas que essa conta viria e olhe que ela começou a chegar agora, e quando as pessoas tiverem suas águas cortadas por não ter condições de pagar em um determinado tempo, e o SAAI é uma instituição que cumpre a risca com o seu papel, então o que é que vai acontecer? A população, aqueles 60% da população que recebe auxílio, que é 60% da população de Alagoinhas, o que é que vai ocorrer? Vai ser penalizado mais uma vez. Já foi com o valor e vai ser agora com essa compra casada, essa fatura casada que ninguém gostaria de receber em pleno, praticamente, ano novo. Não, eu sempre digo isso. Aumento de impostos, se não vir acompanhada de melhoria dos serviços, não vai dar certo em lugar nenhum do mundo. Repito, a ACM Neto, primeiro mandato, que aumentou de imposto de Salvador, não está no gibi. Mas mudou a cara de Salvador, inegavelmente. Então, o que é que acontece? Né? Os aumentos de impostos feitos no início do mandato foram justificados. É o que a gente espera em Alagoinhas, pelo menos. Né? A CESEP tem que trabalhar. A CECIM, né, claro, com a ajuda do tempo, já dizem que não é problema de orçamento, é problema do tempo. Né? Vamos ver se a gente consegue fazer aí a recuperação pelo menos das principais vias da cidade. Né? Mas a gente precisa melhorar os serviços prestados à população. Né? Me permita discordar de você. Você disse que a ACM Neto mudou a cara da cidade. O governo de Joaquim Neto também está mudando. Aqui é onde eu tenho andado, as árvores estão de um tamanho tão estúpido que a iluminação está sendo ofuscada por ela e a cidade está escura, mesmo nos lugares que tem iluminação. Então está mudando. Agora, só que está mudando para pior, porque parece que nós não temos Secretaria de Serviços Públicos. Se tem, é ineficiente. Então, nós aqui no Pedro Braga, nós vamos colocar o nome da secretaria que cuida da iluminação de Serviço de Escuridão Pública. Uma parcela do Pedro Braga está iluminado, mas por conta do tamanho das árvores, nós não conseguimos ver a claridade, porque a iluminação, que é em um canteiro central, acaba sendo ocultada justamente pelo crescimento das árvores que fizeram a poda aqui, meia boca e pela metade no início do ano. Não, mas o prefeito falou aqui ontem que confia no trabalho do Roberto Torres. Então vamos ver, pelo menos o primeiro semestre de 2022, se o Roberto muda a situação aí, que não está boa para Roberto não. Tenho dito isso aqui. E se ele não abrir o olho, Caio, a candidata dele não vai muito longe não, viu? Com essa insatisfação e agora com essa questão da taxa do lixo vindo casada na compra da água, certamente vai dar um quiprocó muito grande que pode refletir na candidatura dela.